Olá pessoal, sou o professor Célio Tibes e estamos mais uma vez estudando juntos. Vamos falar hoje sobre o Poder Judiciário na Constituição Federal. Nesta web-aula a gente quer conhecer um pouco mais do Poder Judiciário, a função jurisdicional e as principais estruturas desse tão importante poder da República. Vamos juntos então? Devemos compreender as funções, estrutura e órgãos do Poder Judiciário. Comecemos então falando da atividade judiciária e em sua função jurisdicional. A análise etimológica do vocábulo jurisdição já indica a presença de duas palavras latinas, o ius, ou jus, e o iuris, ou juris, que significa direito. Temos ainda dictio e dictionis, ou dictionis, que é a ação de dizer. Portanto, nós temos uma tradução, ao pé da letra, de jurisdição, que é dizer o direito. Começa, portanto, quando o Estado chama para si a responsabilidade de solucionar as lides, os conflitos entre os membros da sociedade. Anteriormente ao período moderno, ela era totalmente privada, a jurisdição. Não dependia do Estado. As pessoas resolviam os problemas por suas próprias vontades, mãos e possibilidades. A função jurisdicional se realiza atualmente por meio de um processo judicial, de aplicação das normas em caso de litígios surgidos no seio da sociedade. Hoje nós chamamos isso de heterocomposição, quando nós temos uma pessoa imparcial, que no caso é o juiz, que faz a análise do caso por meio das provas e julga. Assim, os juízes e tribunais devem decidir atuando o direito objetivo. Não podem estabelecer critérios particulares, nem critérios privados ou próprios critérios. No Brasil, o juiz deve aplicar os critérios editados pelo legislador, claro, numa moderna visão, por uma função hermenêutica, interpretativa, também suprindo as lacunas da lei com os princípios gerais de direito, os costumes, a analogia e também os princípios da proporcionalidade e outros que podem ser aplicados. A função jurisdicional é exercida pela ordem judiciária do país. Ela compreende um órgão de cúpula, que está na Constituição Federal, no artigo 92, que é chamado de o guarda da Constituição, que é o Supremo Tribunal Federal. Temos ainda um órgão de articulação, que na Constituição Federal aparece no artigo 92, inciso 2º, que é a defesa do direito objetivo federal. Essa defesa é feita pelo Superior Tribunal de Justiça, o STJ. Temos ainda as estruturas e sistemas judiciários compreendidos pelos tribunais regionais federais, juízes federais, tribunais e juízes do trabalho, tribunais e juízes eleitorais e tribunais e juízes militares. Esse rol aparece na Constituição, no artigo 92, inciso 3º até o 6º. Temos ainda os sistemas judiciários dos estados e do Distrito Federal. Aparece lá no inciso 7º do artigo 92. A Constituição Federal acolheu a doutrina que vem sustentando pacificamente a unidade da jurisdição nacional, agora submetida à do Tribunal Pleno Internacional. Nós temos aí a Constituição Federal no artigo 5º, parágrafo 4º, falando esse aspecto. Vamos então, a partir de agora, analisar um pouquinho mais esses órgãos e essas estruturas importantes do Poder Judiciário. Em primeiro lugar, falemos do STF. A história do Supremo Tribunal Federal começa com a chegada da família real portuguesa ao Rio de Janeiro e a instalação, em 1808, da Casa da Suplicação, o primeiro Tribunal Superior. Com a independência do país, é criado em 1828 o Supremo Tribunal de Justiça. Em 1891, com a chegada da República, a mais alta Corte de Justiça do país ganha um novo nome, Supremo Tribunal Federal. Desde a sua transformação em Tribunal Superior em 1828 até os dias de hoje, o Supremo Tribunal Federal já teve 284 ministros. 124 ministros durante o período do Império, quando ainda se chamava Supremo Tribunal de Justiça, ainda no Rio de Janeiro, e 160 desde que a República foi proclamada. Brasília é a sede constitucional do Supremo Tribunal Federal.
O STF está instalado oficialmente na Praça dos Três Poderes, no Distrito Federal, desde o dia 21 de abril de 1960. Antes, o tribunal funcionava no Rio de Janeiro, antiga capital do país. A mudança aconteceu simultaneamente com a instalação de Brasília como a capital do Brasil. O presidente e o vice-presidente do Supremo Tribunal Federal são escolhidos entre os 11 ministros que compõem o STF. O mandato de cada um deles tem a duração de 2 anos. É praxe no tribunal que seja eleito para a presidência o ministro mais antigo e que ainda não tem ocupado aquele cargo. A escolha do vice-presidente segue tradicionalmente o mesmo princípio, sendo eleito o segundo ministro mais antigo. O Supremo Tribunal Federal é a mais alta corte de justiça do país. Sua função principal é servir como guardião da Constituição Federal. O STF é composto por 11 ministros. Para ser ministro, é necessário ter mais de 35 anos e menos de 65, ter notável saber jurídico e reputação ilibada. O Supremo Tribunal Federal, o STF, portanto, é o órgão de cúpula do Poder Judiciário. Compete-lhe a relevante atribuição de julgar as questões constitucionais, assegurando a supremacia da Carta Constitucional em todo o território nacional. Ele não é uma corte constitucional simplesmente, apesar de ter a sua competência reduzida à matéria constitucional, mas outras prerrogativas também lhe foram conferidas. Basta você ler o artigo 102 e 103 da Constituição e você vai encontrar os outros aspectos, que por conta inclusive de emendas, como a emenda 45 e outras, trouxeram outras possibilidades. Ademais, a defesa da Carta Política não é tarefa exclusiva do STF. Cumpre-lhe a guarda da Constituição, diz o artigo 102. É a função típica de guarda dos valores constitucionais, mas mantém também o seu ofício de julgar, mediante recurso extraordinário, as causas decididas em única ou última instância. Isso está no artigo 102. Inciso 3º, como tribunal de julgamento do caso concreto, que sempre conduz à preferência pela decisão da lide e não pelos valores constitucionais. A formação é variada. A maioria vem da carreira da magistratura, juízes, desembargadores, mas é possível que advogados e Ministério Público, ou seja, promotores, possam fazer parte também do STF. Quer conhecer mais? Quer aprofundar os seus conhecimentos? Vá para suas pesquisas, leia um bom livro de direito constitucional ou mesmo vá no Google e pesquise em fontes confiáveis. Tenho certeza que você vai aprofundar os seus conhecimentos e vai crescer muito. Um grande abraço e até a próxima!